Se a solução era vender a crédito, o que aconteceu? O governo norte-americano, através do Fed, e o que é o Fed? Fed é uma sigla, é a sigla pela qual é conhecido o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Então aqui no Brasil eu tenho o BC. O BC é o Banco Central Americano, o BC é o Banco Central Brasileiro. No alto na imagem, nós temos o presidente do Banco Central Brasileiro. O presidente do Banco Central Brasileiro é Henrique Meirelles. O Copom é o Conselho de Política Monetária do Banco Central. O Copom se reúne a cada 45 dias. E o que faz o Copom? O Copom ele é muito importante na minha vida e na sua. Por quê? Porque é o Copom que vai determinar a taxa Selic. E o que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa que referencia os juros da economia brasileira. Então ela é a taxa básica de juros. A taxa Selic brasileira hoje, ela é a quarta maior do mundo, mas é a menor taxa Selic da história do Brasil. Ela está hoje em 8,75% ao ano. Mas observa no alto da imagem a taxa Selic praticada pelo Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. O Banco Central Americano, o Fed, ele pratica uma taxa de 0,25% ao ano. Olha a diferença, de 8,75% para 0,25%. O que aconteceu? O presidente do Banco Central Americano, Ben Bernanke, considerado pela revista Forbes o segundo homem mais poderoso do mundo, o primeiro homem mais poderoso do mundo é Barack Hussein Obama, presidente dos Estados Unidos. Segundo a revista Forbes, o segundo homem mais poderoso do mundo é Ben Bernanke, presidente do Banco Central Americano. E por que isso? Porque ele pode abalar a economia mundial aumentando ou desvalorizando o dólar. Então ele tem um controle sobre a economia mundial, na medida em que ele tem um controle também sobre a moeda que referencia a economia mundial como um todo. Mas voltemos à questão. Antes de Ben Bernanke, o Banco Central Americano tinha um presidente, o Banco Central Americano é independente, ele é totalmente independente, o presidente do Banco Central Americano não é escolhido pelo presidente da República, não é um cargo político, pelo contrário. Ao contrário, inclusive, do Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro tem o presidente Meirelles, que foi escolhido pelo presidente Lula. O presidente Meirelles tem status de ministro no Brasil. Mas, voltamos à questão fundamental. Por que eu tenho uma diferença tão grande entre a taxa de juros brasileira e a taxa de juros do Banco Central Americano? É bom lembrar que a taxa de juros brasileira no início do governo do presidente Lula, ela já esteve entre 26% e 24%. E de lá para cá, desde o primeiro mandato do presidente Lula, nos últimos 6, 7 anos, essa taxa de juros ela vem caindo ao longo do tempo. Mas há quem diga, há analistas que dizem que ela poderia cair mais e há analistas que dizem que nesse presente momento, e é inclusive aquilo que Meirelles sinaliza, ela deveria ser elevada, ela deveria aumentar exatamente para contrair o consumo no Brasil. Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central Americano, ele foi muito celebrado nos anos 90 porque ele começou a praticar uma política de baixar os juros, as taxas de juros americanas. Por que isso? Porque lá nos Estados Unidos as pessoas estavam retraindo o consumo. Então, para estimular o consumo, o que o Banco Central Americano fez? Ele baixa a taxa de juros. Se ele baixa a taxa de juros, o produto que você compra a crédito fica mais barato. Evidentemente que é o oposto do Brasil. Quanto maior a taxa de juros, mais você vai pagar no final do financiamento. Mas muito bem. Por que o Brasil adota um comportamento tão diferente do comportamento da economia norte-americana? Por que aqui no Brasil a gente aumenta a taxa de juros, enquanto lá nos Estados Unidos cai a taxa de juros? Exatamente por questões próprias de cada uma das economias. Segundo o presidente Meirelles, nesse momento a economia está muito aquecida. E se o Brasil e os brasileiros continuarem a comprar como estão comprando, se o consumo continuar crescendo como está, uma das grandes preocupações do governo brasileiro é exatamente o quê? Uma das grandes preocupações do governo brasileiro é controlar a inflação. Lei da oferta e da procura. Se há mais pessoas querendo comprar do que produtos sendo oferecidos, e isso já está acontecendo em alguns setores da economia brasileira, o que vai acontecer? Acontecerá o óbvio, os preços tenderão a subir de maneira descontrolada. E aí a inflação abaterá ou se abaterá sobre o Brasil. Resultado é que, então, no Brasil, a tendência é de subir a taxa de juros para controlar o consumo e controlar a inflação. Nos Estados Unidos, a tendência é baixar a taxa de juros para gerar consumo e, dessa forma, evitar a deflação,
que é a retração dos preços em função do baixo consumo. Pois muito bem. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas notícias, algumas manchetes de jornal que nós vamos tendo no Brasil em tempo recente. Vejam bem essa notícia. Brasil sobe para 4º lugar em atração de capitais em 2007. Então, gente, em 2007, o Brasil passou a ser, em tempo recente, um grande atrator de capitais externos. Capitais privados, capitais especulativos ou mesmo capitais produtivos. Queiramos nós, que a maioria desse capital fosse produtivo e não especulativo. Sendo ele produtivo, ele vai trazer mais empregos ao país, ele vai trazer mais impostos. Mas, enfim, o Brasil então saltou da 4ª para a 4ª posição de 2006 para 2007 no recebimento de investimentos estrangeiros diretos em economias emergentes. Então o Brasil começa a liderar, começa a ir meio para uma ponta nessa situação de atrair capital estrangeiro. Nós temos aqui uma outra notícia de jornal. Brasil recebe Investment Grade da agência Standard & Poor's. Vejam só, o que é essa Standard & Poor's? Essa empresa ela é classificadora de risco. Algumas pessoas aqui devem estar lembrados, ou se não a maioria de nós, que o Brasil é um país que tinha um risco país muito alto. E o que é o risco país? O risco país é o risco de um investidor colocar o dinheiro dele em determinado país e esse país não cumprir com as suas obrigações e dar, vamos usar uma expressão aqui muito comum em Minas Gerais, que é dar o cano no mercado. O que significa dar o cano no mercado? É você não honrar os seus compromissos, é você não resgatar os seus compromissos, é você não pagar as dívidas que você tem. Resultado, o Brasil hoje é considerado pela Standard & Poor's, uma empresa que avalia riscos, como um país extremamente seguro para o capital estrangeiro. Então, o que a Standard & Poor's deu? Ela nos deu o Investment Grade. E o que é o Investment Grade? É um certificado. Esse certificado diz, invista o seu dinheiro no Brasil, que o Brasil é um país seguro, não há o menor problema. A partir daí, então, o que acontece? A partir daí, o Brasil começa a atrair uma grande quantidade de capitais. E a consequência disso é uma coisa que pode ser boa, mas também pode ser ruim. Qual que é a grande consequência disso? A grande consequência disso é que o Brasil hoje tem uma grande capacidade de atrair dólares que vão entrando no nosso mercado. Mas ao mesmo tempo que os dólares entram no mercado, eles supervalorizam o real. Por que isso pode ser ruim? Isso pode ser ruim porque o real supervalorizado, esse real, a moeda do real, que fez 15 anos o ano passado, em 2009, o real supervalorizado faz com que o produto brasileiro fique caro para ser vendido no exterior, enquanto o produto do exterior fique barato para ser vendido no Brasil. Olha que grande dilema. O que fazer? Comprar produtos baratos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, do Japão, ou, ao mesmo tempo, exportar as nossas mercadorias. Então, essa é a grande dinâmica, essa é o grande dilema, o grande problema dessa colocação que se faz.